Olá, tudo bem? Que bom poder voltar aqui antes da segunda-feira, né? Estou um pouco atrasada, ia publicar na sexta, por motivos de excesso de trabalho, atrasou um pouquinho para sábado, né? Como eu falei, né? Os podcasts aqui sobre a série Hannibal estarão saindo 2 por semana, né? Para poder tentar adiantar o nosso atraso devido ao mês do horror, né? Vamos lá, gente, é sobre isso, né? Finalmente chegamos ao mote, né, do que se aguarda há muito tempo, né, que afinal a série é baseada principalmente neste livro, né, que é o Dragão Vermelho. Então a gente chega no episódio que apresenta ele, sim, o homem que se autodenominará Dragão Vermelho, né, porque a mídia o chama de a Fada dos Dentes, coisa que ele odeia, né. Eu sou a Angélica Hedge, né. Para você que chegou aqui, assim, pegou o episódio solto, eu faço aqui um programa onde estou fazendo a revisão, né, e comentando detalhes, dados, curiosidades da série Hannibal, que saiu de 2013 a 2015. E, poxa vida, né, chegamos a um episódio sensacional, né. O nome dele, como eu falei, é o Grande Dragão Vermelho, né, que é obviamente, como eu falei, baseado no livro. Na série tem os direitos autorais, né? Principalmente relacionados a essa questão do livro, né? Deixa eu só colocar aqui, rapidamente, aqui, alguns detalhes, anotações que eu coloquei. Como eu sempre faço, eu comento as coisas que aconteceram na série, e no final eu falo um pouco sobre as minhas impressões e falo curiosidades, né? E com certeza tem muita coisa aqui, hein? Começa que a gente tem aqui a direção, a primeira vez que ele dirige um episódio aqui da série, do Neil Marshall, que é um diretor que eu gosto muito, né? Você vai conhecê-lo, talvez lembrar dele, que ele fez muito sucesso nos episódios que ele dirigiu de Game of Thrones, né? Episódios sensacionais, né? Eu e o Marcos fizemos um programa muito legal sobre a filmografia do Neil Marshall. Vou tentar deixar logo abaixo aqui, tomara que eu não esqueça, me lembrem, né? Porque a gente falou sobre os filmes dele, falamos sobre Centurião, né, Doomsday, Dog Soldiers, que é um ótimo filme de terror, né? Eu gosto muito do Neil Marshall, sabe? Ele é um diretor que ele talvez não seja tão conhecido, né? É meio triste isso, pelos seus filmes, né? E talvez por séries que ele tenha dirigido, inclusive um filme de terror que ele tem maravilhoso, né? Que é o The Descent, né? Que é aquele Abismo do Medo, né? Das moças que vão fazer aquele esporte lá que se enfia em caverna, né, o caramba, e dá um problemaço, assim, federal, mas é um filmaço, assim, eu acho ele um grande diretor. E quando eu vi que teríamos o Neil Marshall aqui, eu falei, ué, agora sim, né? Não que, obviamente, os diretores anteriores não fossem excepcionais, né, que a gente fica encantado, aqui tem grandes diretores, né, a série, mas ter o Neil Marshall é sempre bom porque é uma virada da trama, né, como eu falei, a gente começa a temporada em Florença, né, Hannibal Lecter está na Itália, com a Bedelia, né, e tentando um cargo ali numa coisa cultural, né, como curador, né, de um espaço cultural, consegue, né, mas obviamente vai ser descoberto porque não é assim, né, tem pessoas atrás dele, né, ele consegue ser reconhecido por um detetive que já estava, né, de olho nele há anos atrás, né, ele já era conhecido como monstro, né. Então aqui vamos ter a apresentação do Francis Dolarides. Espero que eu esteja falando corretamente. Se eu não estiver, vocês me perdoem, né? Que meu inglês é ridículo. Mas aqui teremos um ator que é maravilhoso, gente. É o Richard Armitage. Ele trabalhou no Hobbit, né? Ele foi o anão, o chefe dos anões lá. agora as pessoas vão ficar bravas comigo, porque eu não tô lembrada aqui. Eu tô com muito bloco de notinha aberto aqui. Mas ele realmente é um cara, assim, muito, muito importante. Eu acho um ator maravilhoso. Eu lembro dele a primeira vez que eu o vi, né, em uma produção cultural. Eu sou muito fã dessas histórias, assim, de época, estilo Jane Austen, né, e tal. E o Richard Armitage, ele tá... Armitage, acho que é Armitage que se fala. Ele está naquela série Norte e Sul, né, da Elizabeth Gaskell, né.
Eu até fiz o upload dos episódios lá pro nosso canal no OK Who, né? Que eu tenho um canal lá só pra publicar as séries de época que eu gosto e sou muito apaixonada. Ele é o cara, é o galã da história lá e tal. Então o Richard Armitage, ele é ótimo. E a gente tem a introdução aqui de um grande ator, né? E tal, que a presença dele física, né? Atuando em uma presença física é muito bonita e muito impactante, né? Ele aqui, ele mostra a imagem dele, ele tá sentado numa lanchonete, ele vê uma capa de uma revista, que é uma Times, né, que tá assim, as grandes pinturas, né, e tal. E tem essa pintura aí do Dragão Vermelho, né, que é uma pintura muito famosa, né. Como é que é? É o Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol, né. Então é impressionante realmente, né? A pintura é linda, né? E é interessante que você tem aquele momento logo no começo, como se desse um clique na cabeça dele, né? Ele fala, nossa, eu encontrei, é isso que eu quero ser, né? Porque esse personagem, esse psicopata, o Francis Dollarhide, ele é um ser em transformação. Ele tem, claro, muitas questões psicológicas e tal, muito problemático, mas ele é um ser em franca, em franca mutação. Ele é mutante, porque ele tem um problema com ele mesmo referente à aparência, ele tem um problema de lábio leporino, né? E aquilo deixa ele muito... Ele sofreu muitos abusos também enquanto criança, né? Abusos psicológicos e tal. Parece que ele foi criado pela avó e ela era muito cruel com ele, né? Quem assistiu o filme vai lembrar, né? Que, diga-se de passagem, o filme é ótimo também, né? Mas aqui, então, ele tem aquele impacto, né? E quando você vê, ele pega a revista, olha, assim, aquela música que sobe, é muito bonita a cena... E ele fica apaixonado pela imagem, né? E aí você vê ele começar a se transformar, ele vai começar a transformar a si mesmo, né? Claro que o psicopata não sai do nada, ele já devia ser uma pessoa que já estava cometendo crimes, né? Mas aí ele vai começar a transformar o corpo dele, ele vai fazer a tatuagem do grande dragão vermelho, né? Nas costas dele. Vamos lembrar que é o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol, né? O nome dessa pintura aqui. E você vê que, sinceramente, é de uma beleza, né? Eu tô tentando aqui lembrar, só um segundo, o do William Blake, pronto, né? Que é um cara que era importantíssimo, assim, não era nem só pintor, ele fazia vários estilos, assim, sabe, de arte, assim, e ficou muito famoso, né? Essa representação dele dentro dessa história aqui do Hannibal, né? E aí você vê que ele tá tatuando, ele vai tatuar e ele vai comprar também uma espécie de prótese, uma dentadura, né? Que ele vai... você vê que são dentes totalmente tortos, né? Uma arcada dentária muito torta, né? E ele tá num local bem específico, parece, para essa espécie de... Tem a ver com body modification, né? Você percebe que ele tá num espaço assim, que tem a ver com isso. E ele olha fascinado por aquela dentadura que ele quer comprar. E você entende ali na história que ele já está praticando crimes, né? Porque tem várias cenas aqui do Richard Armitage, ele fazendo exercícios físicos, ele tem um corpo muito forte, visivelmente, né? E ele faz aquela... É como se ele estivesse se transformando, ele estivesse se transformando num monstro muito mais forte. E aí você entende, né? Tem um momento que aparece ele nu e coberto de sangue. Você entende que é sangue, apesar de, pela luz da lua, o brilho parece que está coberto de piche. É interessantíssima a cena, né? Essa entrada aqui do Neil Marshall é sensacional, né? Então você vê que ele começa então a praticar crimes, né? E você, né, entende que ele já se transformou nisso, né? Nessa coisa que depois a mídia vai chamar de a fada dos dentes, coisa que... Porque ele morde, né? Morde muito, né? Então, né, você realmente vai ter essa introdução ótima aí do Francis Dollarhide. Quanto isso, né? Você vê que se passaram 3 anos após os eventos do último episódio, né? Passou o tempo, né? 3 anos.
O Hannibal Lecter já está institucionalizado, ele está no manicômio, né, para criminosos insanos e tal, e você vê que a Lana Bloom é a administradora desse hospital. É interessante essa alteração, né, devido ao Chilton, né, que renunciou, né, agora ele ele quer se tornar um autor de best-sellers, né, e tal, de true crime, né? Hoje você veja que o Chilton faria muito sucesso hoje em dia, né? E tal. Ele fala até com a Lana depois que o Hannibal já tá meio... não tá mais na moda, né? A moda agora é esse jovem assassino que é a fada dos dentes, né? Porque então você entende que ele já é falado e tal, mas ele tá ali tentando sondar o Hannibal, né? E o Hannibal tá lá desenhando, né? Vamos lembrar que é mó bonito, né? No filme Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter também, ele desenha muito de memória, né? Florença, né? E tal, o Palácio da Memória. Tem um momento, inclusive, aqui que você vê, né? Ele, dentro desse Palácio da Memória que ele criou, né? Eu gosto muito de fazer referência, eu já mencionei anteriormente, que quando a gente assiste aquele filme, o Doutor Sono, né, que é a continuação, né, do história ali do Kubrick, né, uma mistura, né, eu gosto muito deste livro do filme também. Eles também fazem menções a essa estrutura da memória, sabe? É mó legal, né? Tem uma menina que ela é uma grande vidente e tal, né? Eu tô fugindo um pouco do assunto só para poder explanar que essa questão do Palácio da Memória também é tão bem colocada em Doutor Sono, né? Que tem aquela mulher, aquela vilã, que ela é uma vampira, e ela fala que ela tem castelos, né? Que a memória dela é uma coisa gigantesca, né? E depois tem a menina também que vai se adentrar a memória dela para poder adquirir informações. Então eu sempre gostei dessa questão visual, dessa retratação de como é que é a memória humana, né? Como certas pessoas colocam de um jeito ou de outro. Stephen King, a dado momento, já colocou como se fossem vários arquivos e várias caixas, né? Em um outro livro dele também. Então aqui o Palácio da Memória do Hannibal, ele já vai estar estruturado e se utilizando desse espaço, né? Você vê que ele está ali desenhando e tal de memória e também ele não se sente ali. Isso é muito bonito. Assim, inclusive a cena é muito bonita, né? A Lana Bloom aqui, ela tá tendo a vingança dela, né? Ela fala até pro Hannibal depois que ele acaba sendo julgado insano, né? Então ele não vai para uma prisão comum, né? E ele fala, eu não sou louco. Ele vira para ele e fala, eu não sou louco. Né? E vamos lembrar que ele se entregou, né? No episódio anterior eu comentei sobre isso, porque ele faz questão de torturar o Will, entendeu? Ele quer torturar o Will Graham porque ele sabe que eles têm uma espécie de ligação emocional, né? Uma codependência. Então é interessante que ele tá ali também. Quem conhece a história sabe que ele vai fugir dali, né? Então ele realmente é uma pessoa muito perigosa, né? E ele aqui institucionalizado, ele vai ser sondado pelo Chilton, que quer escrever o que o Hannibal tem a dizer sobre a fada dos dentes. E o próprio Hannibal fala assim, olha, a primeira coisa que eu posso te falar com toda certeza é que ele não deve gostar de ser chamado a fada dos dentes. E chamou ele de menino, né? E é interessante, eu acho curioso, que o Richard Armitage, ele não é um menino, ele é um homem maduro, né? A diferença que tem entre ele e o ator, o Mads Mikkelsen, é coisa de, sei lá, de 4, 5 anos, assim. Então, eles batem muito na idade. Interessante as pessoas acharem que é um homem jovem fazendo isso, né? E ele não é um homem jovem, né? Ele é um homem torturado, ele tem questões muito dolorosas com a própria aparência e também é uma pessoa que sofreu muito abuso emocional, né? Então, esse livro aí que o Chilton quer escrever, ele precisa de ter informações. Então, ele está sondando as pessoas como um autor lá de True Crime faz, né? Então, conversa com a Lana Bloom, fala sobre isso do Lecter ter escrito alguns artigos para o American Journal of Psychiatry, né? Psychiatry, não sei se a gente falar essa palavra, que refuta muito do que o Chilton escreveu sobre ele, ou seja, o Hannibal continua, inclusive, recebendo ali os louros ali, né, dentro da comunidade científica e tal, da psicologia. Então, curioso, né, que o Chilton realmente ele não tem moral, né? Então, ele fala que o Chilton fala que
que eu disse, né, que o Hannibal não está mais em voga, agora é o lance a Fada dos Dentes. Aí você vê que vamos ter imagens ali, então, do assassino, né, do psicopata, o Francis Dollaride, que é o Grande Dragão Vermelho, né, que se acha o Grande Dragão Vermelho, ele vendo filmes, né, tá assistindo filmes no projetor, né, tá tendo alucinações, ele tá fazendo ali uma compilação de recorte de notícias, né, em um grande livro, né, que tem várias anotações, tem os crimes dele, tem coisas sobre o Lecter. Então você vê que, na verdade, ele está matando famílias inteiras, né? Quem conhece a história, ele é um assassino que o modus operandi dele, ele mata toda a família, né? Aí depois ele coloca espelhos, né, nos olhos dos cadáveres e tal, para que ele possa se ver, né? Tem uma coisa muito de ego, né? A construção do ego dele, né? Que ele se acha realmente um deus, então ele quer se ver nos olhos das pessoas, né? Então ele é um psicopata muito perigoso. E claro que quando as coisas estão muito ruins, o que acontece? Sim, o Jack Crawford vai atrás do Will Graham, né? Então você vê que, poxa vida, né? 3 anos se passaram, o Will já construiu uma vida para ele em outro lugar, né? Ele já é um homem casado, ele tá com a esposa dele, a Molly, que é a atriz Nina Arianda, e o filho dela, que é um filho de 11 anos, né? Que é uma criança muito fofa, e aquela cachorrada, né? Ela também é uma pessoa que é uma cuidadora, que é alguém que resgata animais, né? Então o Will, ele vive em paz, né? Ele abandonou tudo isso, abandonou da aula no FBI, abandonou o que ele fazia anteriormente e construiu para ele uma nova vida, né? Então quando o Jack chega, é claro que o Jack achou que ele seria bem recebido, né? O Will nem, né, educado como sempre, mas vai lá, pega um café, a esposa dele não está ainda, não chegou, né? E serve para ele na varanda, né? O Jack até pergunta, não podemos entrar para poder tomar lá dentro? Aí ele não fala nada, aí o Jack fala, entendi, você não quer que eu entre. Então realmente aqui, né? O Jack vai pedir ajuda ao Will, quem conhece a história do filme, né? Que são, aliás, gente, é tão legal, eu recomendo vocês fazerem todas as revisões. No primeiro podcast que eu fiz sobre a série, que quando eu estava falando dos 32 anos e tal, eu comentei sobre os filmes, né, que tem várias versões, né, do Hannibal e tal. A primeira versão, que é o filme dos anos 80, né, eu gosto muito como as histórias são mostradas sobre novas perspectivas, né, então é tão interessante aqui como é feito, o ator, eu gosto do ator, tem um cara lá do CSI, né, ele é o primeiro Will, né, o primeiro Will Graham é o cara do CSI, né? Que eu adoro aquele ator, é maravilhoso. Então, é mó legal, né? E depois tem o outro lá, esqueci o nome dele, né? Mas é um cara também, que é o cara do Clube da Luta, né? E tal. Então, essa versão aqui também é muito bem feita. Eu gosto muito também desse ator aqui da nossa série que a gente está comentando. Então, é claro, né, o Jack quer pedir ajuda e chega a esposa do Will, né? Eu adorei, gente, que ela é muito... parece viver uma situação de muito amor, assim, de muita paz, né? O menino tá indo levar a cachorrada toda pra ir lá pra fora fazer xixi e tal, e depois ele fala que vai também, eles jantam junto, né? Pelo jeito o Jack acabou ficando pra jantar, mas é uma coisa que não tem nada daquele glamour, daqueles jantares chiquérrimos que o Hannibal Lecter fazia, é apenas uma janta muito simples, né? Então quando ele sai com o menino para levar os cachorros lá, né? O Jack fica sozinho com a esposa dele, né? E vamos lembrar que o Jack, ele é um cara muito inteligente e sabe manipular muito bem, né? E ele fala, né? Mostra para ela, né? As fotos, né? Deve ser, presumo, não mostra pra gente, mas presumo que seja uma das fotos das famílias atacadas. Que ele mata famílias inteiras, como eu disse, mata a mulher, mata a mãe, o pai, os filhos, e é uma desgraceira, ele é um destruidor total de tudo que é bonito, né? Tanto que nos jornais, ele, assim, o Fada dos Dentes é o assassino das famílias perfeitas, então ele realmente é um destruidor, né? Isso é muito triste. Ele mostra para ela, é claro que ela fica sensibilizada, né? Quando o Jack Crawford vai embora, ela conversa com o Will e fala assim, olha, eu sei que você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você vai ficar pensando nisso, você vai ficar preocupado com isso, né? Então, você não deveria aceitar
Aí ele fala pra ela uma coisa que, nossa, é muito dolorido quando a gente lembra como a série termina, né? Ele fala pra ela, olha, se eu aceitar, eu não vou voltar à pessoa que você conhece. Aí ela responde pra ele, mas eu serei a mesma. Então ela quer dizer assim, você pode voltar, né, com uma pessoa diferente, né, com muito mais sofrimento e dor, só que eu tô aqui, né, presente. Só que ela não sabe o que que é o Will se enredar novamente com Hannibal Lecter, porque ele, para ele poder, ele acha, ele crê que para ele voltar a ter aquela maneira, né, aquela perspectiva de ver o crime, a cena do crime, aquele raciocínio, ele tem que ter contato com algo que o ajudava, de certa maneira, a ter essa espécie, né, de cognição, né, que é encontrar o Hannibal Lecter, né, que é tudo que o Lecter espera, né, é a oportunidade que surgiu. Então, eu vejo isso com muita tristeza, né, porque a gente torce pelo personagem para que ele tivesse paz, né, mas essa não é uma história de pessoas que vão ter paz, né. Vamos lembrar, Clarice não teve, né, então as pessoas que o Lecter tocou, né, ele destruiu a vida dessas pessoas de diversas maneiras, né. Então o Will também está destruído. Ele é uma pessoa que ele sabe que se ele voltar para essas situações de crime e tal, que aquilo vai consumindo ele também, né? Então a gente já vai ter ali, ele aceita. Você vê que ele já está numa das cenas do crime, que é uma da casa das famílias. Então ele foi lá, ele está observando, né? Como é que foram as questões da casa, né, e tal, como é que o crime foi, né? Na verdade, isso que eu tô falando do Lecter, né, é a última cena, né? Na verdade, ele primeiro vai ver a cena do crime, depois que ele toma essa decisão de reencontrar o Lecter. Mas aqui você vai ter o Will, então, analisando a cena do crime, né? E a série, claro, a série é muito preciosista nessa questão, né? Aquelas cenas de crime que tem aquela análise, para quem assistiu Dexter, né? Dos respingos, né? E tal. E ele consegue, então, começar a fazer aquela reversão que ele faz, né? Se colocando no lugar do criminoso, para ver como é que o crime aconteceu. E o crime aconteceu da seguinte maneira: o assassino entra no quarto dos adultos, né? Primeiro corta o pescoço do marido, a mulher acorda, se assusta, ele atira, né? Aí o homem começa a se arrastar porque lembra das crianças, né? E vai se arrastando enquanto o sangue se esvai do corpo dele, né? Só que ele chuta o cara e vai lá, atira nas crianças, né? Então é tudo de maneira muito rápida e muito brusca, porque na verdade a intenção dele, do assassino, né? Do Dollaride, é ele conseguir fazer essa exposição para si mesmo, né? Dessas pessoas com os espelhos nos olhos, na boca, né? Então ele tem toda aquela reversão. Ele vê inclusive dentro da geladeira uma maçã meio mordida, né? Que é aquela mordida muito torta, né? E é uma cena muito dolorosa, aquele assassinato daquela família toda, né? Interessante também que a série vai mostrar, quem recorda, né, a fase do FBI, né? Tinham aqueles técnicos, né? O Price, o Zeller, né? Então agora eles realmente vão estar ali presentes, pois eles vão fazer a análise do corpo e conseguir digitais, né? Digitais inclusive do globo ocular da esposa, né? Porque o cara, veja bem, ele não apenas matou como ele queria tocá-la, né? Então ele tira a luva das mãos e toca nela, né? Então aí eles conseguem uma impressão parcial de uma das vítimas, que no caso é a mulher, dos olhos, e faz então um molde ali dos dentes, né? Então ficam muito surpreendidos pelo retorno do Will, né? E aí a gente vê o assassino, o psicopata ali, tá em casa tendo várias alucinações, e o episódio termina com o Will Graham falando que precisa se reconectar com Hannibal Lecter, né? Para que ele se sinta com a mesma vibe que ele tinha quando ele estava fazendo aquelas análises, né? Que ele fazia bem em conjunto, né? Tinha aquela dinâmica de conversar com Hannibal Lecter. E, aliás, a cena é muito bonita, a cena final, né? Porque tem essa coisa do palácio que eu estava falando, né? O Lecter tá naquela igreja, ouvindo aquela cantoria, né? Do menino, a voz
de criança, né? Aqueles meninos cantores, né? Da Itália e tal. E aí ele se vê escutando ali aquela belíssima música. Eu vou tentar tocar para vocês no final. E aí vem se aproximando dele, quem? O Will Graham, né? Que é tudo que ele queria, na verdade. Então, é impressionante esse primeiro episódio, porque eu acho que ele entrega muito, gente. Ele entrega muito mesmo, assim, para o espectador. Ele consegue se destacar sendo um episódio onde você percebe que ali é um outro rumo que a história tomou, né? O episódio tomou... Ele mostra assim, agora estamos aqui numa nova fase. Essa aqui vai ser a nossa fase que vai nos levar ao grande finale, né? Então, eu acho que com toda certeza ele entregou, né? O roteiro aqui, né? Comentando, às vezes eu não falo, né? Tem o Nick Antosca, tá? O Steve Lightfoot e, claro, o Bryan Fuller, né? O episódio saiu em 25 de julho de 2015. E, poxa, gente, que episódio lindo, 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 lindo. Aliás, né, não custa dar uma reforçada, poxa, procurem as coisas que o Neil Marshall dirigiu, né? Então, escutem o nosso podcast, eu vou deixar aqui na descrição. Sobre extras, vamos lá, curiosidades, extras, curiosidades, sempre recomendo vocês darem uma olhada naquele fandom, né, Hannibal.com, Hannibal.fandom.com, tá? Aí vocês colocam aqui a The Great Red Dragon e você vai ter aqui os detalhes e tal, que tem muita coisa boa para comentar, eu sempre comento alguma coisa, né? Sobre extras, né? Esse é o primeiro episódio que não tira o título de um prato, né? Tipo assim, é verdade, né? Que eles querem dizer aqui com essa expressão que meio que se perde na tradução, que o título é o título do romance, né? Episódio não tira que eles querem dizer que não é tipo vai um prato japonês, um prato italiano e tal, é o título do romance, né? Na adaptação. E, claro, leva o nome dessa série de pinturas do William Blake, né? Opa, um barulho de fogos. Os episódios subsequentes vão receber títulos das pinturas individuais da série, né? A escolha inicial de Bryan Fuller era interpretar Francis Dolarhyde, foi o Lee Pace, né? Que o Lee Pace, vamos aqui fazer um exercício de, né? Vamos recordar. Esse ator, o Lee Pace, era daquela série Pushing Daisies, que é uma delícia. Se vocês assistiram, vocês devem gostar, que é meio Amélie Poulain. É uma série da moça aqui, do cara, que ele acaba tendo o dom de tocar num ser humano morto, só que a pessoa fica viva por algum tempo. Se não morrer logo, ele não tocar novamente, morre uma outra pessoa, né? Para poder gerar o equilíbrio. Então, é interessantíssima essa série Pushing Daisy, muito fofa. Também lamento muito que não tiveram muitas temporadas, né? O Lee Pace era o protagonista dessa série e também foi do Hobbit. O Lee Pace era lá o pai do Lego, sabe aquele bonitão, né? E tal. É um ator fantástico, assim, eu acho ele assim, uma figura ótima. Assim. Aliás, o Bryan Fuller, para escolher atores, ele sabe escolher muito bem homens lindíssimos, né? Dicas de passagem. Mas o Lee Pace estava indisponível, né? Na época, não tinha como ele protagonizar aqui. Aí depois ele acabou expressando o desejo que ele queria que ele interpretasse o Jamie Gumby, o Buffalo Bill, né? Se o programa continuasse, ou seja, não tivemos, né? A gente poderia ter a continuação, porque sim, o Bryan Fuller tinha a intenção, e dizem que tem a intenção até hoje, né? De fazer o Silêncio dos Inocentes. Eu acho que teria que ser ele a fazer, não aquela série que fizeram Clarice, que pelo amor de Deus, né? Mas aqui teríamos, então, ele queria que o Lee Pace fizesse ou aqui o Dolarhyde, né, o Fada dos Dentes, ou então o Jamie Gumby dos Silêncios Inocentes, né, que é o cara que sequestra as mulheres. Olha, estou muito curiosa, eu gostaria muito que isso tivesse acontecido, né? Como não custa sonhar, né, não cobram ainda nada para sonhar, vamos sonhar com isso, quem sabe? O Price e o Zeller, né, que são os técnicos, né, eles retornam após uma ausência de 9 episódios, né. O último episódio foi o Mizumono. Diz que eles apareceriam no Mizumono, mas tiveram suas cenas cortadas, olha que pena, né. Então eles aparecem depois, aparecem nesse episódio aqui e depois aparecem mais um episódio só.
A Nina Arianda, ela estreou anteriormente ao lado do Wolf Dance, né? Uma peça na Broadway chamada Vênus em Fúria, né? Vênus em Fúria, né? Pela qual ela ganhou um Tony, gente. Ou seja, o cara pegou uma atriz premiada, né? O Bryan Fuller ele tentou escalá-la várias vezes para Hannibal, inclusive disse que ofereceu a ela o papel de Miriam Lessner na primeira temporada, mas acabou conseguindo convencê-la a interpretar Molly, né? Aqui eu gosto da aparição dela e eu acho que ela gera muito impacto, né? Porque ela transpira uma bondade, uma generosidade, e eu gosto de pensar no Will com ela, sabe? Eu gosto disso, eu acho fofa, assim, parece que eles se encontram em paz, né? O Richard Armitage, ele escreveu ele mesmo algumas das partes manuscritas no livro, né? O livro que aparece, que eu comentei, que tem as colagens e tal, das notícias, recortes de jornais, diz que o Fuller, que ele se sentiu muito inspirado a pegar alguns trechos que o próprio Armitage escreveu e colocá-los em diálogos em episódios posteriores. Ele escrevia, né? Ele teve ali inspirações que o nosso querido Bryan Fuller aqui aproveitou. Eu adorei isso, né? O roteiro, ele especifica a localização da cabana do Will como Moosehead Lake, né? Que ele, claro, não está mais naquela cabana que tinha anteriormente, aquela casa, né? Agora você vê que é, inclusive, um local alto, assim, né? E tal. Ele está uma casa maior, né? Sobre questões de relação com o livro, diz que esse episódio, ele dá início à adaptação do romance, como eu disse, né? O Red Dragon para o programa, e adapta com bastante fidelidade os capítulos de 1 a 3. E parte também do capítulo 28, conforme detalhado abaixo. Aqui, então, eles colocam alguns detalhes do romance, né? Seria legal para quem gosta, né? E tal, dar uma olhadinha, né? Não adianta ficar enumerando coisas do livro aqui exatamente, né? Se realmente a pessoa não leu, né? Então, vamos lá. Se você leu, dá uma passadinha aqui no hannibal.fandom.com. A Lana diz que o Hannibal venceu em tudo alegando insanidade. No romance, o Mason diz essa frase e a Clarice acaba corrigindo, né? Observando, o tribunal considerou louco. O Dr. Lecter não implorou, né? Na verdade, é o que ele fala aqui, ele não quer ser considerado louco, né? Então, achei interessante que na verdade ele se considera muito são. Ele fala, eu fiz essas coisas de maneira sã, né? Vamos lá, que tem a questão dos dentes também, que eu acho isso interessante. As dentaduras da vovó Dollar Ryder fazem sua estreia no show. Como no livro, eles estão fortemente associados ao dragão. Por quê? Porque ele era torturado pela avó. E a avó tinha as dentaduras. Quem lembra do filme, né? E pelo jeito ele leva a prótese para esse cara, que mostra ele lá indo recolher, para poder adaptar claro, a arcada dentária dele, né? Então você vê que aqui realmente ele é a maneira dele. Você vê, né, como é que é o impacto emocional de uma pessoa que sofre abuso, né? Porque ela torturava ele e, tipo, prendia prendedores até no órgão genital dele. Era uma tortura terrível, não era só psicológica, era uma tortura física. Era uma mulher muito má, né? A avó dele. E ele usa parte dela para poder morder e matar as pessoas. Isso é terrível, né? Então essa questão da dentadura eu acho bem interessante. Na avó dele usava uma dentadura totalmente torta, né? O Will, né, tem uma cena dele do hotel que tá bebendo uísque, né? Vem também no capítulo 2 do romance, né, e tal. Aqui é uma cena muito bonita, que é como se as coisas estivessem chovendo sobre ele, né? As ideias, né? E tem uma coisa também que ele pergunta, né? Porque tem um momento lá que uma família é assassinada e o Jack, né? Quando ele tá lá no escritório do Jack conversando com ele, né? Sobre a cena do crime que ele acabou de analisar. E o Jack fala, o cachorro também tinha um cachorro na casa, só que no dia anterior eles levaram no veterinário que ele tinha ingerido alguma coisa, né? Então é claro, a gente vai descobrir depois que o psicopata, ele fez, né, o animal ingerir algo para passar mal, para não atrapalhar, né? Para invadir a casa sem ter latidos, né? Então o cachorro também acabou se safando dessa situação porque realmente foi levado pro veterinário, né? E estava em repouso. E o Will pergunta, né? Eu acho interessante, né? O Will, a gente é gateiro aqui em casa, né? O Will é cachorreiro, né?
Ele pergunta, o que foi feito do cachorro, né? E o Jack fala assim, isso aí não interessa nesse momento, mas pro Will interessa, né? Porque ele quer saber se o cachorro vai ter quem o adote, né? E tal. Eu acho isso muito fofo, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse condições, também teria muitos e muitos, muitos animais assim em casa, né? É que a gente nunca tem o espaço, né? O suficiente, né? Aqui, como ambas as adaptações cinematográficas anteriores, o programa pula uma subtrama envolvendo H.G. Parsons, um excêntrico local que mora perto, uma pessoa excêntrica que mora perto de Leeds, cujas reclamações sobre sua conta de luz levam a um esboço policial de Dollaride, que estava se passando por leitor de medidor enquanto delimitando a área. Uma coisa que tiram esse plot da história, né? E tal. Tem um personagem ali que fica reclamando da conta de luz e tal. E ele fica se fingindo ou seja, ele fica sondando as casas se fingindo de leitor de, sabe, da Eletropaulo, Enel, por aí vai, né? O diálogo de Will e Jack sobre Will ver Hannibal vem dos pensamentos de Will no livro, no final do capítulo 6. Então aqui são as coisas, né? O pessoal comenta referentes ao livro, né? Por favor, deem uma acessada, porque é muito legal. Agora aqui sobre as cenas cortadas, coisa que eu sempre gosto muito de falar, né? É tão legal, né? No roteiro, o teto da capela normanda cai sobre as velhas italianas, ao redor de Hannibal, enquanto ele aprecia a música, aquela cena que eu falei do final, né? Do Palácio da Memória. O Bryan Fuller diz no comentário em áudio que a produtora sentiu que a sequência de Norman Chapel era desnecessária, Norman Chapel, né, Capela Normanda, né, era desnecessária e se recusou a orçar dinheiro para filmá-la. É porque o Hannibal tem um momento que ele fala sobre a insignificância do ser humano, né? Como Deus se sente em relação ao ser humano. Ele, tipo, se você está numa igreja e o teto da igreja te esmaga, né? Por que Deus não te salvou, né? Então, aqui é uma relação que o Bryan Fuller, um diálogo de Hannibal com Will, né? Que ele quer colocar essa visão, né? Só que a pessoa acabou não dando para ele o orçamento, o dinheiro para poder filmar, né? Aqui o Bryan Fuller acabou ele pagando ele mesmo pelas filmagens, né? Porque você vê que aquelas cenas da capela são cenas lindíssimas, né? E foi o próprio Bryan Fuller então que pagou, né? Mas não tem o teto caindo sobre as velhas, né? Presumivelmente nessas circunstâncias, o efeito do colapso do teto não foram financeiramente viáveis, embora a multidão de mulheres idosas ainda possa ser vista atrás de Hannibal. Aqui também, o roteiro inclui uma breve cena de Will cortando lenha enquanto conversa com Molly. Entre as duas cenas com Jack e a sua cabana. Molly diz que Jack parou na loja para pedir informações e ela tentou fazer com que ele se perdesse. Cena cortada também, né? Ela tentou despistar o Jack, né? Esperta, né? A Molly, né? Que pena que ela não conseguiu, coitada. O roteiro tem um corte para Molly e o Walter quando Will tenta ligar para o seu quarto no motel. Eles estão do lado de fora em um cobertor observando estrelas cadentes, com Molly fazendo efeitos sonoros e seu telefone deixado dentro. Isso aqui é bonito, porque tem um momento que ele liga, né? Ele tá nesse motel lá que ele foi viajar para ver a cena do crime, e ele liga para ela, né? E você tem o outro lado, né? O que ela estava fazendo, né? Então, poxa vida, né? Cenas cortadas, né? Pois é, esse aqui então é o episódio, né, que muda o tom, né, dessa terceira temporada aqui, o Grande Dragão Vermelho. Olha, tem tudo de bom vindo por aí, gente. Eu gosto muito dessa fase. É uma das coisas que com toda certeza me faz não desgostar de jeito nenhum dessa terceira temporada. Como é bonito toda essa versão do Dragão Vermelho, sabe? A introdução de novos atores, né? Aqui de um grande diretor, Neil Marshall. Então, olha, vale a pena. De todo o coração, assim. Poxa, foi muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito. Se você não assistiu, você sabe, né? Eu tô assistindo pela Prime Video, porque está lá, série Hannibal. Mas tá por aí em vários, né? Serviços de torrent, que por sinal é o que salvará o cinema, né?
são serviços de torrent, né, e de compartilhamento, porque acompanhem, por favor, essas discussões de certos filmes você não encontra mais em nenhum streaming e também você não encontra mais de maneira física, nem por DVD, nem por VHS, então as coisas estão sumindo. Então valorize o torrent, né? Vamos fortalecer as pessoas que fazem legendas, né? Então é isso, gente. Então, finalizo aqui, tá? A Angélica vem finalizando, pedindo para você, obviamente, por favor, se você está gostando, que você gosta de ter o seu podcast, que agora são 2 podcasts por semana. Eu já estou atrasada publicando aqui, mas segunda-feira já vai ter outro, tá? Por favor, apareça, tá? Acompanhe a gente aqui pelo feed do Masmorra Cine, ou acompanhe pelo feed exclusivo, tá? Tem na Aurelo, tem no Spotify. Final de ano tem várias, o pessoal faz essa, podcasts, não sei o que lá, com estatísticas. Eu não gosto de fazer nada disso, né? Mas esse podcast eu acho que ele tem uma ótima estatística. A gente tem pessoas acompanhando, que me deixa muito orgulhosa, né? Eu sei que eu não estou falando para uma sala vazia. E se você que está aí me escutando, você, né, quer se fazer presente, poxa, comenta, compartilha, me marca lá no Twitter, tá? Índia ou Masmorra, é só procurar, Facebook, comenta aqui no Spotify, comenta nas plataformas, na Twitch, me chama que eu vou. Tá? E se você puder colaborar com a gente para manter o nosso trabalho vivo, vamos lembrar que agora, mês de janeiro, a gente dá uma pausa para poder organizar nossos abordagens, o que vamos fazer, como vamos fazer, organizar vinhetas e tal. A gente tira um mês de janeiro para fazer isso e em fevereiro já voltamos com muitas, né, coisas legais. Vamos fazer aí, vocês sabem, né, que eu comentei sobre Galeria do Terror, que é muito legal. Eu sei que tem muita gente que gosta, é um podcast exclusivo, né? Já fizemos todos os 156 episódios de Além da Imaginação. Então vocês, né? Vocês percebem que a gente ama muito o Rod Serling, né? Aqui é terra de se falar das adaptações, das coisas que o Rod Serling pensou. Claro, a gente tem o nosso trabalho, que é um trabalho de pesquisa cinematográfica, que a gente também não abandonou. Então a gente vai continuar falando de cinema, filmes, filmografias e tal. Então, né, apoie esse podcast veterano aqui, que agora em 2024 vai fazer 15 anos, gente, que orgulho, 15 anos do Masmorra Cine, MasmorraCast, tá? Então apoie a gente, nos apoie se puder, obviamente financeiramente nos ajuda, porque a gente tem que pagar o servidor onde os podcasts estão, né? Então você pode clicar no Linktree, né? Aí abaixo, que tem todas as maneiras de apoiar, tem PayPal, tem Pix, tem Padrim, tem Apoia, se colabora aí, nos apoie. Pode ser com pouco, para você, se você acha que é pouco, não se envergonhe, viu? Pra gente é muito, nos ajuda, soma ao que a gente já tá juntando, tá? O nosso Pix é bem fácil, tá? É apoiomasmorra@gmail.com, apoiomasmorra@gmail.com. A gente recebe na Caixa Econômica Federal. É uma graninha que a gente usa para pagar o site, comprar equipamento, tá? Problemas que costuma dar questão de áudio, problemas técnicos para resolver. E é isso, gente. Então, deixo para vocês aqui a música linda, maravilhosa, que toca aqui no episódio. E a gente se encontra aí segunda-feira, tá? Já. A gente se encontra para falar sobre o próximo episódio, de novo na sexta-feira, até terminar essa temporada e terminar a série Hannibal. Um grande beijo para vocês, fiquem bem e até mais. Hallelujah.